Olá, crianças, graça e paz a todos, tudo bom? Vamos para mais uma aula, aula número 10, a nossa lição Aprendendo com Provérbios. Pause o vídeo, ore a Deus para que Deus, através do seu Santo Espírito, lhe oriente e nos oriente a podermos estar estudando juntos a Santa Palavra de Deus. Bem, crianças, na aula passada, na aula número 9, nós lemos Provérbios, né? Provérbios, capítulo 28, e nós aprendemos um pouco sobre providência, sobre aliança, né? Nós aprendemos por que o povo de Deus estava cativo lá na Pérsia. Nós aprendemos também o que significa aliança, né? Foi um pacto que Deus fez, né, em Cristo com o seu povo. E eu falei um pouco aí para vocês que a aliança é um pacto de sangue divinamente administrado, e eu expliquei para vocês na sala de sangue porque foi através do sangue de Cristo, e divinamente administrado porque é Deus que cuida dessa aliança. Nós aprendemos isso também. E se vocês leram o livro de Esther, conforme eu pedi a vocês, vocês perceberam uma coisa: a providência de Deus sobre o seu povo. Não é verdade? Nós falamos sobre isso na sala, né? E eu gostaria que você abrisse em Gênesis capítulo 17, 9 e Gênesis 45 e 7, para a gente poder entender um pouco mais sobre essa providência. Bem, a providência de Deus, ela preserva a vida da igreja, a vida do seu povo. Se vocês leram Gênesis 17, 9, vocês vão ver que Deus estabelece uma aliança com Abraão. E é por conta dessa aliança que Deus estabeleceu, que Deus fez, que eu expliquei a vocês na sala de aula, presencialmente, que Ele preserva, cuida do seu povo. E nós vimos que aconteceu uma coisa muito ruim lá na Pérsia. O povo judeu ia ser morto e não poderia se defender. Mas Deus, usando a rainha Esther e usando o seu tio Mordecai, ele providencia um livramento para o povo judeu. Mas por quê? Porque o povo judeu era bom, era um povo que andava totalmente fazendo a vontade de Deus? Não. Primeiro, o povo estava lá porque tinha pecado. Mas Deus se lembra da aliança e Ele cuida e providencia para que o seu povo não seja destruído. Foi o que nós vimos. Essa aliança que Ele fala com Abraão. Se vocês leram também o outro, que é no capítulo 45, versículo 7, ele vai falar de José. José foi jogado no buraco pelos irmãos dele. E quando José, lá na frente, no futuro, ele se encontra com seus irmãos, José reconhece que foi para a preservação da vida do povo de Deus que José teve que ir para o Egito e passar por todos aqueles problemas que ele passou. Foi para a prisão, né? Foi perseguido pela mulher de Potifar, certo? Então, Deus, ele preserva a vida do seu povo. Ele providencia para que o seu povo ele não seja destruído. Deus faz muitas coisas, porque Deus ele move o coração dos homens. Foi o que aconteceu com o rei Assuero. A rainha Esther chega no pátio, o rei Assuero levanta o cetro, ela toca a ponta do cetro e ela começa a falar com ele. E é exatamente aí que começa a se desenvolver a história do livramento que Deus deu ao seu povo lá naquele reino, né? Mas veja, em quem a rainha Esther confiava? Era no rei Assuero, que poderia livrar o povo judeu? Em quem?
se nós lermos aí o capítulo 3 e o versículo 8, o capítulo 4 e o versículo 16, nós vamos perceber que a confiança de Esther estava em Deus. O capítulo 3 e o versículo 8 vai nos dizer que a lei dos judeus era diferente da lei dos persas. E no capítulo 4 e o versículo 16, Esther pede para que o povo jejue, para ela poder falar com o povo, com o rei, desculpe. Ou seja, a confiança de Esther estava na lei de Deus, que a gente encontra no capítulo 3 e no versículo 8. A nossa confiança tem que estar em Deus, na sua santa lei, que nos ajuda a andar conforme a vontade dele. Isso que Esther fez tem um princípio. O nome desse princípio é o princípio da obediência a Deus. Abra, por favor, no Salmo 119, versículos 11 e versículos 12, por favor. Diz aí: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Então lembre, crianças, nós já vimos isso em sala de aula. A nossa base é a Bíblia, que nos guia, e nós devemos guardar ela em nosso coração, para nós fazermos o que a rainha Esther fez: não confiar nela própria ou não confiar no rei Assuero, mas confiar que Deus poderia mover o coração do rei para poder ajudar o seu povo. O povo de quê? Da aliança. Vamos esse resumo aqui da aula 9. Quais foram os resultados, ou qual foi o resultado da obediência a Deus? Qual foi o resultado da obediência e da confiança em Deus? Honra ao seu povo. Deus honrou a aliança. Capítulo 6 de Esther, do versículo 5 ao versículo 11, principalmente o destaque no versículo 11. Depois, os inimigos foram destruídos, capítulo 7, versículo 10, capítulo 8, versículos 10 e 11, e capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 10. E por último, o reconhecimento sobre o favor de Deus através de uma celebração. Eles estabeleceram uma festa. Que festa era? Muito bem, do Purim, né? Nós vemos isso no capítulo 9, do versículo 26 ao 28. O que é que essa festa demonstrava? Demonstrava o livramento de Deus a favor do seu povo, em favor do seu povo. Então, em resumo, nós percebemos que o livro de Esther, ele vai nos mostrar a confiança que o povo deve ter em Deus. Deus é um Deus de aliança. Ele preserva, sustenta essa aliança. Nós temos a obrigação de vivermos nessa aliança e nós receberemos a bênção de Deus em nossas vidas. Tá bom? Vamos para o capítulo 10 da lição. Bem, crianças, então nós vimos na lição 9, como eu disse, sobre aliança, e eu queria só falar mais algumas coisas aqui sobre aliança. Aliança, ela indica responsabilidade. Então, quando nós olhamos lá o que estudamos sobre Esther, e o que Esther fez, e o que Mordecai fez, nada mais, nada menos que foi a responsabilidade deles em observar a aliança com Deus. Conosco não é diferente. Então, em Provérbios, capítulo 23 e o versículo 26, diz o seguinte: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Me responda. O que é se agradar do caminho de Deus? Pense na aliança e pense em responsabilidade que eu falei para vocês agora. O que é agradar, se agradar
no caminho ou nos meus caminhos. O que é se agradar nos meus caminhos? Certeza você acertou. Se agradar dos meus caminhos é eu viver na aliança, é eu ter a responsabilidade de andar nos caminhos de Deus, é eu ter a responsabilidade de observar os mandamentos, honrar meu pai, não ter outros deuses diante de mim, honrar o santo dia do Senhor, certo? Não roubar, não matar, não dizer falso testemunho. São tudo coisas que nós aprendemos também nas lições passadas. Então percebam, aprender sobre Deus é como se você estivesse num círculo, e esse círculo ele não tem fim. O entendimento sobre Deus ele deve estar sempre sendo alimentado, sempre alimentado. Nós nos alimentamos todos os dias, certo? Senão a gente fica com a barriga aqui, oca, morrendo de fome. Com Deus é a mesma coisa. Se nós não nos alimentarmos de Deus, o pecado bate à nossa porta e nós vamos deixar de andar nos caminhos do Senhor. Então, é totalmente necessário que você lembre da aliança, que você é povo de Deus. E você, como eu, temos responsabilidade em andar nessa aliança. E assim, andar em círculos sem fim, até um dia que Jesus voltar e vier nos resgatar. Veja só, crianças, e no Salmo 101, a nossa próxima leitura, o salmista ele vai falar sobre o padrão do bom rei. Bom rei. E ele fala algumas coisas aqui. Primeira delas, no versículo 1, é ter prazer na bondade e na justiça de Deus. Se eu não tenho prazer nas coisas de Deus, na sua bondade e na sua justiça, o que sou? A bondade e a justiça de Deus, ela nos ensina como andar diante do nosso Deus. Lembrem-se, nós somos imagem e semelhança de Deus. Lembra que nós falamos que ser imagem e semelhança de Deus também significa eu refletir a bondade de Deus, a justiça de Deus, entendeu? E outras coisas mais que nós aprendemos na sala de aula. Então, Davi vai falar sobre isso. Outra coisa que Davi vai falar aqui no versículo 2 é atentar sabiamente ao caminho da perfeição. Veja, a gente sabe que nós não vamos atingir o grau da perfeição, a gente não vai ser perfeito aqui na terra. Mas olha o que é que Davi diz. Nós vamos observar, nós vamos estar atentos ao caminho da perfeição. E o caminho da perfeição, nós podemos encontrar ele onde? Isso aí, na base, na Bíblia. Se nós não quisermos nada com a Bíblia, sabe o que é que está acontecendo? Nós estamos dizendo para Deus que não queremos aprender dele. Porque para nós que somos povo de Deus, ensinados por Deus, nós temos que sentir prazer na bondade e na justiça de Deus, e nós temos que atentar, nós temos que prosseguir no caminho da perfeição. Porque Deus, em Cristo, nos salvou e nos guia com seu Espírito Santo. Você precisa entender isso. Você precisa entender que, como povo de Deus, povo da aliança, que Cristo morreu por você, Ele não morreu para que você andasse conforme você quer. Aprendam isso, crianças. Vocês precisam andar de acordo com o padrão de Deus, que é bom e perfeito. Então, o Salmo 101, nesse Salmo nós vamos ver também que o salmista
ele não se alegra com a injustiça. Ao contrário, ele despreza a injustiça. Ele despreza aqueles que são soberbos, aqueles que são orgulhosos, aqueles que não amam andar de forma correta diante de Deus. Por quê? Pessoas que são soberbas, orgulhosas, que não se importam em andar de forma correta, consequentemente, eles vão fazer o que são coisas, consequentemente, eles vão fazer coisas erradas, fora do padrão de Deus. E o salmista diz que essas coisas ele despreza. Mas se ele despreza essas coisas, do que é que ele se aproxima? Ele se aproxima de um viver puro diante de Deus. Mesmo sabendo que ele pode errar, mas ele não busca errar. Ele busca andar diante de Deus corretamente. Então, crianças, entendendo um pouco mais sobre a responsabilidade da aliança e de nós buscarmos ter um coração correto diante de Deus e os olhos voltados para a santa lei de Deus, abra no Salmo 119, o versículo 9 e o versículo 9, 10 e 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Você é jovem. Observando segundo a tua palavra. Versículo 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Vocês perceberam? A nossa responsabilidade, eu tinha falado, Deus é que preserva a aliança. Mas nós temos a responsabilidade de, dentro dessa aliança, salvos por Deus, de nós andarmos assim conforme o Salmo diz. Buscando ao Senhor, guardarmos puro o nosso caminho, observando a palavra de Deus para guardarmos puro, não é pelas nossas próprias forças, e buscar a Deus de todo o coração e não deixar os mandamentos de Deus, se unir aos mandamentos de Deus e guardar os mandamentos para não pecar contra o Senhor. Concluindo o resumo dessa aula 10, vou repetir o que Provérbios diz. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus mandamentos. E eu gostaria que você lesse, vá lá agora para o Novo Testamento, Gálatas capítulo 2 e o versículo 20. Vamos ver o que é que Gálatas 2 e 20 fala. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agradeça a Deus por fazer parte dessa aliança. Agradeça a Deus porque Ele sustenta você, sustenta o seu povo na aliança. E que você possa estar sempre atento em agradar aos caminhos de Deus. Nunca esqueça do que nós lemos no Salmo 101, Salmo 119, Provérbios e Gálatas. Que Deus abençoe, tenha uma semana de paz, que Deus abençoe seus caminhos, obedeçam e honrem a Deus sempre. Pause o vídeo, ore a Deus. Amém.